Boa noite a todos, irmãos. Sintam-se todos acolhidos na nossa casa e recebam o nosso abraço fraterno, bem como dos benfeitores espirituais que já nos assistem neste momento. Elevemos os nossos pensamentos a Deus Pai e ao Mestre Jesus, para que possamos neste momento entregar os nossos pedidos, que por intermédio desses amigos da espiritualidade, intercedam por nós junto ao Deus Pai, pedindo sempre o amparo e a proteção, para que possamos seguir nesta caminhada evolutiva, buscando no amor de Jesus, no seu exemplo, para que possamos seguir com fé e confiança nos desígnios do Pai. Acrescentamos, Senhor, todos os nossos pedidos, e que te pedimos que dentro do merecimento de cada um de nós se faça a tua vontade. Ilumina nossa casa, nossa família, nosso corpo físico, para que possamos evoluir espiritualmente e ouvir a explanação da noite, crescendo um pouquinho mais na nossa escala evolutiva. Paz, luz e muito amor nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Antes de iniciarmos a nossa explanação da noite, nós estamos abrindo um grupo de estudos ao sábado às 18 horas, estudo sistematizado da doutrina espírita para iniciantes. Aquelas pessoas que querem conhecer a doutrina espírita lá no seu início, a história da doutrina espírita. Então nós já preparamos a aula, já tiramos os xerox necessários hoje, né? A gente já encaminhou, já está se preparando para iniciar esse estudo. Já estamos com um grupo no WhatsApp, né? E quem quiser nos procure e nós adicionamos no grupo ali. Tá? Vai ser um estudo presencial aqui na Casa Espírita às 18 horas. Então o grupo do WhatsApp é para a gente se comunicar, para a gente... não vou poder ir hoje, tá? Então fica livre para cada um, certo? Muito bem. Conversamos sexta-feira passada num tema interessante à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, e alguém comentou com o irmão que tinha ouvido a nossa explanação e achou muito própria para o momento em que estamos vivendo e que fosse repetida num outro dia. Então estamos aqui hoje de novo para ouvir o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 3, que fala sobre o homem de bem. Para nós entendermos quem são os homens de bem. Quando a gente fala homens de bem, a gente está incluindo a humanidade, né? Homens, mulheres. Porque o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, a lei de amor e de caridade na sua maior pureza. Porque ele é justo, ele não compactua com as injustiças. Ele participa, ele ouve, ele é atuante na sua comunidade, no meio em que vive. Ele pratica a lei de amor. Ora, se ele pratica a lei de amor, ele já cumpre, né, a sua jornada evolutiva. E aí quando a gente fala na lei de amor, a gente pensa lá nos 10 mandamentos, lá de Moisés, que trouxe os 10 mandamentos para nós. Não falar o nome de Deus em vão, não roubar, não matar, não... né? Se nós formos falar dos 10 mandamentos, nós já teríamos assunto aqui para a noite toda. Mas enfim, a lei de amor resume, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Né? Melhor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então aí você já está dando uma prova de amor. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. O que eu fiz a alguém que eu não gostaria que fizesse para mim? O que eu fiz a alguém que o magoou? O que eu fiz para mim mesmo que me prejudicou?
que me atrasou moralmente, é o exame de consciência. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Porque não basta só nós não fazermos o mal, meus irmãos. É preciso fazer o bem. Ah, mas eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém, mas também não ajuda ninguém, não evolui. Nós estamos aqui para crescer, para evoluirmos, para nos melhorarmos como ser humano. Então não basta só não fazer o mal, é preciso fazer o bem a todas as pessoas que estão no nosso caminho. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem todo o bem que quereria que se fizesse para com ele. Nós conhecemos um jargão, que diz assim, não faças aos outros o que não gostaria que fizesse para você. E a doutrina espírita nos ensina, além disso, faça aos outros aquilo que você gostaria de receber. É a lei do retorno, a lei de causa e efeito, nos mostrando que todo bem que nós fizermos volta para nós em forma de coisas positivas, de amor. Então, não é não fazer aos outros, é fazer, faça. Só que saiba que tudo que você plantar, você vai colher. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, isso às vezes a gente se pega, não faça aos outros. Ah, eu vou fazer tal coisa. Não vou fazer. Então a gente tem que se vigiar, o termo mais, se policiar, para não cair nas armadilhas que a gente mesmo se impõe às vezes. Ou que as outras pessoas, vêm, nos agridem verbalmente, e a gente entra naquela sintonia de negatividade. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Porque na justiça de Deus? Porque não cabe a nós fazer justiça com as próprias mãos, como diz, olho por olho, dente por dente. Porque aquilo que eu falei, se nós fizermos, revidarmos uma agressão, uma violência, nós estamos nos igualando às pessoas que fazem isso. Mas entrega nas mãos de Deus, na justiça divina, porque a pessoa que fez o mal para mim, ela vai colher esse mal. Mas eu não desejar o mal para ela. Então o homem de bem não vai desejar que essa pessoa entrega nas mãos de Deus. Deus é justo, Deus é bom. Ele plantou, ele vai colher. E eu não quero estar junto nessa colheita. Sabe que nada ocorre sem a permissão de Deus e se submete todas as coisas à sua vontade. É compreender que tudo o que acontece, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha conhecimento, sem a permissão dele. Ah, mas por que Deus deixou acontecer tal coisa? Mas muitas coisas acontecem, inclusive hoje, esses fenômenos naturais, terremotos, muitas vezes tem a mão do homem ali. Por que Deus deixou tantas pessoas morrerem soterradas? Porque o homem violou a lei da natureza. Não é isso? Onde nós violamos uma lei natural, uma lei da natureza, nós teremos consequências desastrosas. Se nós construirmos uma casa e não fizermos um alicerce sólido, a casa vai cair. Ah, foi Deus que quis assim. Será que, não foi negligência do próprio homem que negligenciou na construção, na sua obra? Assim somos nós. Nós sofremos porque negligenciamos na hora de praticar o bem, de ajudar o próximo. E muitas vezes desacreditamos até no próprio Pai Celestial. Sabe que todas as vicissitudes da vida
todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. É aceitar com resignação. Saber que diante das provas, diante do sofrimento, é um aprendizado. Sair desse sofrimento, né, com resiliência, é renovar-se, é acreditar que eu posso me transformar. Que mesmo que as pessoas me injuriem, que as pessoas me ofendam, me magoem, eu posso sair disso se eu tiver fé em Deus, se eu entregar o meu coração, o meu sentimento aos benfeitores espirituais, ao meu anjo protetor, para que ele me auxilie. Tem fé no futuro, acredita, é nós acreditarmos, termos essa fé firme, que a vida futura depende do aqui e o agora. O amanhã só vai ser melhor se eu fizer hoje o que eu realmente preciso fazer para a minha evolução. O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Ou seja, nós não estamos aqui para barganhar com Deus. Fazer o bem esperando uma recompensa. Claro que a gente tem, né? A gente tem os filhos longe, a gente tem, né, nossos familiares. A gente, eu vou ajudar alguém aqui, espero que alguém ajude meu filho lá adiante. Essa semana até eu recebi uma mensagem, né? Que sempre que a gente ajuda um filho de alguém, alguém vai ajudar o nosso filho, independente de onde ele estiver. Isso é verdade. Por quê? Porque isso, né, é a corrente do bem que eu fiz, que eu vou colher o bem. Alguém vai fazer o bem para o meu filho, esteja onde ele estiver precisando de um auxílio. Mas eu não posso fazer esse bem esperando, né? Ah, mas eu ajudo tanta gente, não sei o quê, parece que comigo as coisas não estão erradas, ninguém me ajuda, ninguém ajuda as pessoas, né, à minha volta. Aí você está barganhando, você está fazendo bem, esperando já a tua recompensa. Tem uma passagem no Evangelho que Jesus fala, não saiba a tua mão esquerda o que a tua mão direita deu. Né? Porque se receber a recompensa aqui, que mérito teremos na vida futura? Porque todo o bem que nós praticarmos aqui será o nosso advogado na nossa vida espiritual. Será a nossa defesa, será os nossos atenuantes, digamos assim. Porque agravantes a gente tem bastante, né? Nós somos seres imperfeitos. Nós viemos de uma primitividade, né? Nascemos simples e ignorantes. E às vezes morremos simples e ignorantes. Não é isso que Deus quer de nós. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E vai reencarnar quantas vezes for necessário até aprender. A lei de amor, a lei da caridade, a lei da submissão à vontade de Deus. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Às vezes a gente negligencia com alguém que bate a nossa porta. Ah, mas está muito frio. Alguém precisa de socorro, precisa sair. Não, diz que eu não estou em casa, eu não posso agora, estou num compromisso. Às vezes, hoje a tecnologia, né, facilita até. A gente está lá no conforto do nosso lar e alguém nos pede uma ajuda. Ah, estou bem longe. Alguém já passou por isso? Alguém já fez isso? Acho que não, né? Nós somos já pessoas mais evoluídas, né? Mas, se a gente faz isso, né, alguém nos liga, pedindo, né, ou até mesmo um conselho, preciso falar contigo. Ah, agora não posso, estou no meio de uma tarefa aqui, estou no meio, né, para despistar, para não... E às vezes a gente sabe que a caridade não é só dar as coisas, é emprestar os nossos ouvidos para que alguém desabafe, para que alguém conte a sua história, para que alguém alivie as suas tensões. O fato de ouvir alguém, de conversar com alguém nas redes sociais, já faz um grande bem.
dar bons conselhos. Se não puder dar conselhos, que pelo menos ouça as aflições da pessoa. Entregue nas mãos de Deus. Coloque nas suas orações aquela pessoa que pede socorro. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Somos todos filhos do mesmo Pai, independente de crença. Essa semana eu ouvi uma frase que me tocou bastante. Existe na lei dos homens, né, a violação de domicílio, né? Alguém invadir a casa de alguém, né? E a gente, né, policial, a gente tinha que se cuidar muito disso, né? Às vezes entrar numa residência, você não pode entrar aqui, é minha casa, invasão do domicílio, né? E a invasão do domicílio é uma invasão da privacidade da pessoa. E quando a gente invade a crença de alguém, quando a gente desrespeita a crença dessa pessoa, a gente está sendo invasivo, a gente está mutilando essa pessoa. Porque nós vivemos num país laico, nós temos direito de crer em quem nós quisermos, ou não crer em nada. É um direito que reserva a cada um, e cabe à pessoa, a pessoa de bem, aceitar isso. Não, mas você tem que ir na igreja, você não tem que ir. Quando você sentir necessidade de procurar uma casa espírita, quando você sentir necessidade de procurar uma igreja, de procurar a Deus, você vai sentir bem. Se você quiser ir na casa espírita conosco, ouvir as exposições, estudar a doutrina, você será bem-vindo. Aqui ninguém pergunta de que igreja você veio, ou você vai, ou... Não. Essa porta está sempre aberta para todos aqueles que aqui aportarem, independente de crença religiosa, independente de raça. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema àqueles que não pensam como ele. É uma sequência da outra, né? Da outra frase. Não, mas essa religião não serve. Ah, mas isso aí não é de Deus. Ah, mas... Tudo que está aqui na Terra, tudo que está no universo é de Deus. E se Deus permite que as pessoas pratiquem ou façam determinadas coisas, é justamente para mostrar que essas pessoas ainda precisam conhecer, ainda estão nesse grau de evolução e precisam disso para o seu crescimento. Um dia se melhorarão. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Né? Então, aqui entre os julgamentos, nós julgamos as pessoas pelo mal que fazem, né? Mas não somos, quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para tirar a primeira pedra? Se Jesus deu o maior exemplo de amor, né, e benevolência e justiça, no momento em que a mulher adúltera foi trazida até ele, a multidão toda queria apedrejar aquela mulher, porque era um costume da época, e Jesus, escrevendo na areia, simplesmente disse o quê? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí pisa nos nossos calos, né? Nós julgamos às vezes as pessoas, julgamos pela aparência, julgamos pelo modo de se portar, pelas atitudes. Quem somos nós para julgar? Então é sem julgamentos. O homem de bem, ele entende e compreende que essa pessoa está neste estado naquele momento. Quem sabe até a pessoa é melhor que nós. Mas naquele momento ela está assim. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa. Quantas vezes?
70 vezes 7 vezes Jesus disse a Pedro. Ai, pesado, né? 70 vezes 7 vezes perdoar. Não deseja vingança. Não tem ódio no coração. E a gente sabe que o ódio vem junto com a mágoa, né? E o que é a mágoa? É uma má água dentro de nós, que causa feridas, que encharca o nosso coração. Nosso corpo é composto, a maior parte, de água. Já imagine uma água suja dentro de nós, usando o termo bem, água suja, uma má água. Assim são nossos sentimentos de mágoa, de rancor com as pessoas. O perdão tem que vir de dentro, tem que ser sincero. Ah, eu te perdoo, mas não me aparece mais na minha frente. Tá perdoado. Né? Mas não esquece. Aquilo fica martelando, aquela mágoa, aquele sentimento, né? E essa mágoa, quando vira em ódio. Então não perdoou. De tempo em tempo lembra as ofensas, lembra as decepções, as traições, isso e aquilo, né? Não perdoou ainda. Não perdoou de fundo do coração. É indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Eu adiantei a frase, mas né? Indulgência com as falhas alheias. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Né? Os defeitos alheios não nos dizem respeito. Apontar, você viu? Eu lembro quando a gente ia na igreja, né? A gente era pequeno, tinha que ir na igreja, às vezes a gente ouvia muito. Você viu como a fulana estava vestida? Viu que aquela roupa da fulana? Aí eu não vou na igreja, porque parece um desfile de moda. A gente ouvia isso. Não cabe a nós julgar. Né? Estuda as suas próprias imperfeições. Agora sim. Como é difícil a gente admitir que a gente é falho, que a gente é imperfeito, que a gente está atrasando às vezes a nossa evolução moral, o nosso crescimento, porque a gente às vezes tem preguiça, a gente não sabe aproveitar bem o tempo, né? Não estende a mão naquela hora que alguém precisa. Trabalha sem cessar em combater as suas tendências. E a doutrina espírita do Kardec nos traz, né, uma frase que faz esse chamamento para nós espíritas. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço em vencer as suas más tendências. Essa frase eu acho, né, vencer as suas más tendências. Como eu falei, nós somos seres imperfeitos. Mas nós vencer as nossas imperfeições, em primeiro lugar, reconhecer que somos imperfeitos. Não somos donos da verdade, não sabemos tudo. Reconhecer que somos falhos, mas é trabalhar nessas falhas, é procurar melhorar a cada dia um pouquinho. Chico Xavier fez tudo o que fez, ele dizia, eu sou um cisto. No meio da humanidade, no deserto. Né? É como se fosse um grão de areia. E nós, então, se Chico Xavier, com tudo que ele fez pela humanidade toda, e às vezes nós somos soberbos, nós nos achamos, né, que estudamos, que estamos há tanto tempo já na doutrina espírita, né, mas a doutrina espírita não existe formação. O presidente da Federação Espírita Brasileira, o presidente da Federação do Rio Grande, o presidente da UME, o presidente da Casa Espírita, os trabalhadores espíritas, têm que estar sempre estudando. Somos eternos estudantes da doutrina espírita. Não existe formação, não existe curso da doutrina espírita que dê certificado de formação. Porque o certificado de formação está aqui, ó.
na minha consciência. Aqui dentro, né, o meu certificado de formação religiosa, familiar, social, né, vai ser apresentado quando eu tiver que prestar contas dos meus atos, das minhas obras, das minhas ações perante ao Pai Maior, no meu retorno da pátria espiritual. Aí lá vou ter que apresentar o certificado, né? Está aqui o certificado, Vilmar, você cumpriu, se Deus quiser, 70, 90, 100 anos, né? Não pretendemos chegar lá, mas enfim, não se sabe. Tantos anos de vida no planeta Terra, certifico que cumpriu 1/3, vai reencarnar e cumprir o resto. É assim. Então não existe formação completa, existe estudo contínuo para a evolução. Não procura fazer valorizar no seu espírito nem nos seus talentos as expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros, né? É ressaltar o que os outros têm de bom, não denegrir a imagem dos outros. Mas fulano faz isso, faz aquilo. Pois é, mas ele faz ajuda, ele ajuda lá no banco de alimentos, ele ajuda na casa espírita, ele ajuda lá no bairro, ele participa da campanha do agasalho, ele participa, né? Enaltecer os outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Nada do que nós temos aqui é nosso. Nem esse corpo. Foi empréstimo de Deus. Deus nos permitiu reencarnar neste planeta Terra com os bens terrenos que nós temos para a nossa disposição, né? Claro que a gente adquiriu com o nosso sacrifício, com o nosso trabalho. Alguns herdaram dos pais que trabalharam para conquistar. Mas é tudo empréstimo de Deus. Tudo que nos foi dado nos será tirado. Até o corpo, que é um empréstimo do espírito, para o espírito progredir, né? Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego mais prejudicial para si é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões terrenas. Jesus fala no seu evangelho também uma frase que eu acho muito... É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Camelo na época eram as cordas que se prendiam nos navios, né, aquelas cordas grossas. Imagine uma corda dessa grossura passar no buraco de uma agulha. Mas Jesus disse que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque a fortuna, as riquezas, né, fazem servir as paixões terrenas, aos luxos, né? E a gente só quer que a pessoa que quanto mais tem, mais quer, e acaba se comprometendo porque não faz o bem, né? Enfim, meus irmãos, o homem de bem, o subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-lo conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza. Olha aqui falando da natureza. Como gostaria que os seus fossem respeitados. Não basta só, né, os direitos, os meus direitos. Eu tenho os meus direitos. Como a gente ouve isso, né? Porque eu tenho direito a isso, porque eu tenho direito àquilo, mas eu não respeito o direito do outro. Então o homem de bem, ele respeita, né, os seus direitos, o direito do outro, né? Assim como ele quer que tenha sido respeitado os seus. Esta não é uma enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz todas as outras, né? Kardec nos trouxe essa mensagem no Evangelho, algumas delas características do homem de bem. E ainda ele deixou aqui em aberto, que há muitas outras, mas essas, né, conduzem as outras. Quando nós compreendermos a lei de amor, do verdadeiro amor, nós compreenderemos e seremos
homens e mulheres de bem, a servir a humanidade, a cumprir as leis morais, que são imutáveis, as leis de Deus, para o nosso crescimento espiritual. E estaremos no caminho da nossa evolução pessoal. Tá? Então, possamos refletir nessa noite, levar no nosso coração essa mensagem de fé e de luz. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Então, enquanto nos preparamos para o passe, elevemos nosso pensamento novamente, em forma de agradecimento. Senhor, nosso muito obrigado pela oportunidade de aqui nos encontrarmos nesta casa, buscando o Teu auxílio, Senhor. Nosso muito obrigado por nos mostrar esta luz que brilha no horizonte e nos traz o consolo, o reconforto e o esclarecimento para a nossa evolução. Com certeza, Senhor, temos muito mais do que agradecer do que te pedir. Então, conduz-nos aos nossos lares com essas energias de amor e de paz, levando reconforto para aqueles que nos aguardam em nossas casas. Paz, luz e muitas bênçãos na nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.